Fala pessoal que está aqui mais uma vez no canal R-City, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né? E vamos para mais um pré-jogo, mas hoje é um pré-jogo diferente, né? A gente está acostumado aqui no meio do ano falar de Campeonato Brasileiro, falar de Libertadores, falar de Paulistão, principalmente no último mês, mas hoje, né, começa e retorna os jogos da Champions League. Eu tô aqui para falar de uma partida, né? A partida que abre aí essa rodada da Liga dos Campeões, né? E a principal partida de hoje entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, certo? Então, antes da gente falar sobre essa partida, queria convidar você para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, pois toda vez que sair vídeo novo aqui, de diversos conteúdos aí que a gente está sempre lançando no canal R-City, você vai receber uma notificaçãozinha no seu celular e pode ficar tranquilo que é só clicar nela que você vai cair aqui no canal R-City, beleza? Então, se inscreve aí no canal. Bom, vamos para a partida, né? PSG e Bayern de Munique pelas oitavas de final da Champions League, né? Jogo de ida, né? O jogo de hoje é às 17 horas no Parque dos Príncipes, né? O PSG recebe o Bayern de Munique e a situação do PSG é o seguinte, né? Primeiro, começando falando de Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain venceu 4 partidas dos 6 jogos ali que temos na fase de grupos e só não conseguiu vencer o Benfica, né? O Benfica foi uma pedra no sapato aí do Paris Saint-Germain. Foram 2 empates em 1-1, tanto em casa quanto fora, né? Jogos bem truncados ali e o PSG não conseguiu mesmo vencer o Benfica. O Benfica também não venceu o PSG, mas, né, olhando por nível de equipe, a gente sabe que se esperava muito mais uma vitória do Paris Saint-Germain. E aí, esse fato de não vencer o Benfica complicou o PSG. Por quê? Porque na última rodada, o Benfica goleou ali o Maccabi Alfa, né, que era a equipe que era do grupo que era de Israel. O Benfica conseguiu golear e empatou aí em saldo de gols, em vitórias, em gols marcados, em tudo com o PSG. Então as duas equipes ficaram empatadas em grande parte dos critérios. E aí o critério de desempate que fez o Benfica ultrapassar o PSG foi por ter marcado mais gols fora de casa, né? Então o Benfica marcou mais gols fora de casa e ultrapassou o PSG na tabela. Sendo assim, né, o Paris Saint-Germain podia ter um adversário. Champions League nunca é tranquila, né? Mas relativamente mais tranquilo pelo menos nessa primeira fase mata-mata, que é as oitavas de final, e não precisaria enfrentar o Bayern, né? Mas não foi o que aconteceu, o Benfica ultrapassou, e aí o PSG foi pro outro pote, caiu, deu de cara com um caminhão, né? Bateu de frente com o caminhão, que é o Bayern de Munique. E a situação do PSG é a seguinte, né? Apesar de ser líder lá do campeonato francês, né? Que já é esperado também pela equipe que tem, o Paris Saint-Germain recentemente, nos últimos 2 jogos, né? Primeiro, foi eliminado da Copa da França, perdendo para o Olympique de Marseille, né? Seu rival. E o Paris Saint-Germain estava sem Mbappé nessa partida, né? Perdeu por 2-1, salvo engano, posso estar. Foi 2-1, foi 2-1 a partida e estava sem o Mbappé, certo? O Mbappé que está se recuperando aí de lesão. E depois disso, pelo Campeonato Francês já teve outro clássico e perdeu também para o Mônaco. E nessa ocasião aí, só o Neymar, né, do trio ali, MNM, do trio Messi, Mbappé e Neymar, só o Neymar estava nessa última partida, certo? Então, o Mbappé foi o jogador, né, que foi o artilheiro da Copa do Mundo, e não estava aí nessas últimas 2 derrotas do Paris Saint-Germain, né? E que balançou um pouco ali o ambiente interno. Até porque depois dessa derrota aí para o Mônaco, né, o diretor do Paris Saint-Germain, o Luiz Campos, foi ao vestiário, né, e cobrou entrega dos jogadores. E segundo o jornal L'Equipe, né, que é um jornal aí muito renomado na França, talvez a pronúncia seja outra, né? L'Equipe não tem um sotaque francês. Segundo esse jornal aí, que é um jornal, né, um jornal grandioso na França, uma fonte considerava confiável, jogadores ali do Paris Saint-Germain teriam discutido com o diretor Luiz Campos. Entre eles, os brasileiros Neymar e Marquinhos, tá? Então, o ambiente do Paris Saint-Germain aí, pelo menos vindo desses 2 últimos jogos, não tem sido muito bom, né? O Mbappé, como eu falei, não jogou esses últimos 2 jogos, ele era dúvida
né? Mas aparentemente, né, o treinador ali, Christophe Galtier, né, falou que o Mbappé estava treinando muito duro para retornar essa partida e que queria contar com ele, mas precisaria de uma avaliação, né? E no momento que está sendo gravado esse vídeo, parece que o Mbappé vai pelo menos estar no banco de reservas nessa partida. Ele deve começar no banco de reservas, né? Mas com certeza, se apertar o calo ali, ele deve entrar, porque é o artilheiro da Copa do Mundo, já se provou ser um jogador muito decisivo, né? Então, essas são as informações aí do Paris Saint-Germain. O Bayern de Munique vem um pouco mais tranquilo. Aliás, bem mais tranquilo, né? O Bayern de Munique venceu 6 jogos da fase de grupos da Champions League, né? Foi líder isolado. Teve, olha os números, foram 18 gols marcados. O PSG marcou 16 gols, tá? Mas sofreu 7. O Bayern de Munique marcou 18 gols na fase de grupos, nos 6 jogos, e sofreu apenas 2 gols, né? Então, classificação tranquila. Além disso, o Bayern de Munique não perde há 20 jogos, certo? Então é um ambiente bem mais tranquilo do que o PSG vem enfrentando atualmente. A única questãozinha que teve ali, que foi uma situação interna e que não deve ir muito para dentro do campo, foi que o preparador de goleiros, né, o Toni Tapalovic, que era um preparador muito querido por Manuel Neuer, foi demitido recentemente do Bayern de Munique. E o Manuel Neuer veio a público mostrar sua indignação, né? Então ele foi até a imprensa, declarou que estava insatisfeito, ficou chateado, enfim. Mas por que eu falo que não deve estar dentro do campo? Porque nem o Manuel Neuer está dentro do campo. Foi uma coisa interna ali, né? Essa é a minha opinião, obviamente. Ninguém da Alemanha me falou isso, que não deve ir para dentro de campo. Mas o Manuel Neuer, todo mundo sabe que ele está fora também por lesão, né? Teve uma lesão grave no joelho, não deve retornar tão cedo. E então acho que isso não deve afetar tanto a equipe do Bayern de Munique. Então, acredito que o Paris Saint-Germain vai jogar dentro de casa, e isso pode sim ser algo que pode contribuir muito para o desempenho da equipe, mas o Bayern de Munique vem de um momento muito melhor e tem uma equipe muito mais sólida do que o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain vive aí de alguns altos e baixos, né? Sendo assim, vamos para principais escalações, né? Vamos para as prováveis escalações das equipes, começando pelos donos da casa, Paris Saint-Germain, certo? A equipe do PSG deve vir com Donnarumma, Hakimi, Sérgio Ramos, Marquinhos e Nuno Mendes, Danilo Pereira, Verratti, Soler e Zaire Emery, eu não sei pronunciar o nome desse amigão aqui não, tá? E aí na frente ali, Messi e Neymar. O Mbappé deve ficar no banco, deve entrar aí ao decorrer da partida, até porque eu acho que o Bayern de Munique não vai deixar o PSG tranquilo durante essa partida. Então, essa deve ser a provável escalação aí do treinador Christophe Galtier, certo? Já o Bayern de Munique deve vir com o goleiro Sommer, João Cancelo, Upamecano, Delite e Davis, Kimmich, Musiala e Sané, Coman, Thomas Miller e Choupo-Moting. É um time que é bem consolidado, né? Principalmente na Alemanha, mas na Europa também, né? A gente sabe que o Bayern de Munique costuma manter durante muito tempo as bases das suas equipes, certo? Então, são jogadores aí que, se você olhar aqui, a maioria desses jogadores aqui a gente viu aí na Copa do Mundo, um pouco menos o Choupo-Moting, né, que era o jogador aí que é um jogador de Camarões, né, e Camarões não foi muito longe. A Alemanha também não foi, isso é fato, mas a gente viu muito mais jogos da Alemanha, e a Alemanha não foi, eu acho que não foi por falta de futebol bonito, acho que foi por falta de solidez defensiva da Alemanha. Mas enfim, não quero falar de Copa do Mundo. Copeiro já acabou, Copa do Mundo já acabou, a porra da Argentina ganhou. E é isso, só tô falando aqui de alguns jogadores que a gente viu na Copa do Mundo e vamos ver como que eles vão se comportar aí nesse retorno à principal liga do mundo, né, que é a Champions League hoje, certo? Para você que acompanha esse jogo, né, vai passar aí no SBT, canal aberto, tá? Também vai passar, obviamente, na TNT Sports e HBO Max, tá? Então você pode acompanhar esse jogão de bola. E tem outros jogos aí da Champions League que vão ocorrer no dia de hoje, né? Vamos ver aqui, eu vou falar para vocês também, porque, porra, eu vou falar os jogos exatos que vão ocorrer hoje, tá? Além de PSG e Bayern de Munique, teremos Milan e Tottenham, jogão de bola também. Temos Brugge e Benfica, né, que são duas equipes que surpreenderam aí, principalmente o Clube Brugge. Eu também não sei pronunciar, hein? Vamos devagar. Eu chamo de Bruges, não sei também, foda-se. Que foi uma equipe que surpreendeu bastante aí
na fase de grupos, tá? E o Benfica também, que deu muito trabalho para o PSG. E, ai, desculpa, hoje é PSG e Bayern, Milan e Tottenham. Brugge e Benfica já é amanhã, Borussia Dortmund e Chelsea já é amanhã, tá bom? Então, é isso, viajei aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Comentem aqui se vocês querem ver mais pré-jogos, né, de jogos da Champions League, que eu acho que também pode interessar vocês. E a gente tá vendo aí se a gente vai conseguir fazer mais vídeos aí sobre futebol europeu, tá bom? Então comentem aqui, inscrevam-se no canal, ativem o sininho das notificações. Eu não falei o meu palpite, né? Tô querendo me isentar, mas lembrei aqui que eu tenho que a gente sempre dá um palpite aqui tradicionalmente no canal City. E o meu palpite é no empate. Eu acho que o jogo vai ficar em 2-2 e o Bayern de Munique vai levar a decisão para casa, né? 2-2 porque o PSG tem incríveis talentos. Eu acho o Bayern de Munique muito mais time, tá? Mas o PSG ofensivamente tem Messi, Neymar e Mbappé. Então, obviamente, eu acho que deve balançar as redes por estarem jogando em casa, por terem os talentos que tem na frente, mas eu acho que o Bayern de Munique é muito mais time do que o Paris Saint-Germain como um todo, no completo, defensivamente, meio campo e ofensivamente. Tá? Então é isso, pessoal. Esse é meu palpite. Comente aqui o seu palpite. Comente aqui se você quer mais vídeos desses. Se inscreva no canal. Cansei. Você cansou de mim. Então até o próximo vídeo. Valeu!